Se chegou até ver esse vídeo, já vai se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho de notificações, deixando seu like e comentando no final do vídeo, fechou? Então vamos lá. Gente, o assunto de hoje é interessante, eu vou falar um pouquinho sobre a preservação das imagens, né, dos arquivos das emissoras. Infelizmente o SBT, que é a emissora que eu considero que tem o acervo mais nostálgico, né, o que gera mais nostalgia nas pessoas, infelizmente eles têm poucos conteúdos dos anos 80 dos arquivos. Por quê? O SBT antigamente, gente, né? Eu vou explicar isso melhor quando chegar na parte do SBT, mas já vou adiantando aqui, né, para deixar você já curioso. O SBT nos anos 80, ele não era lá na Anguera, ele era na Vila Guilherme. E essa Vila Guilherme, ela constantemente ela sofria com inundações. E o arquivo ficava lá embaixo da emissora. Então você já imagina, né? Muitas fitas foram por água abaixo, né? Infelizmente a CBT perdeu muito programa. E o que resta hoje em dia são poucos programas, principalmente os infantis. O SBT tem pouquíssimos. Por isso que o SBT, gente, não coloca todos os programas da Mara, todos os programas do Sérgio, porque eles não têm todos. Eles têm 20, 30 programas, né? Alguns até menos. Então eles tem no SBT, se eu não me engano, eu vi isso uma vez, eu li isso uma vez na internet. Tem programas que eles só tem a estreia do programa. Isso mesmo, eles só tem tem programas lá no arquivo que eles só tem a estreia, somente a estreia. Porque também nos anos 80, gente, o Silvio Santos, para conter os gastos, ele também não salvava totalmente todos os arquivos. Ele também mandava apagar alguns arquivos. Então, teve arquivos que se perderam por causa da enchente, e teve alguns que infelizmente foram porque eles tiveram que apagar as fitas para botar outra coisa na fita. Não precisa nem falar o que eu acho disso, né? Vamos lá, gente. Vamos começar com a TV Rio. A TV Rio nos anos 50 funcionava no final da praia da Copacabana. Era gravado os programas como do J. Silvestre, Márcio Franco e até mesmo os programas infantis como Pruman Júnior. Não tem nenhuma informação, né? Mas a gente imagina que como a TV Rio foi uma das primeiras emissoras que a gente teve aqui no Brasil, não deve ter muito arquivo, né? Rede Tupi e afiliadas. Restam alguns registros dos anos 50, já que por não existir ainda o videotape, né, que é a fita, nos anos 50, 90% dos programas eram ao vivo e o resto era gravado em filmes de 60mm ou 35mm, tais como a inauguração do programa TV na Bara, o musical de Hebe Camargo, Ivon Cury cantando Meu Pé de Maracanã. E por aí vai, gente, né? Sobre os anos 90, sobre os anos 70, na verdade, né? Restaram algumas cenas das telenovelas O Direito de Nascer, Antônio Maria, Beto Rockefeller, Nino e Ninho, que estão na Cinemateca Brasileira. Pois é, pessoal. Ai, ai. As telenovelas foram o material que mais se preservou nos arquivos remanescentes da TV Tupi. Corresponde à metade das 3.850 fitas. Inclusive, algumas novelas estão completas e outras em compacto, como a primeira versão de A Viagem, Éramos Seis e O Direito de Nascer e O Profeta. Enquanto que outras, como Simplesmente Maria, Mulheres de Areia, Barba Azul, Ídolo de Pano e muitas outras, só restam alguns capítulos ou algumas cenas paralelas. Dos outros programas, há apenas Almoço com Estrelas, Cubre dos Artistas, Capitão Asa, Estúdio A, Hebe e Chacrinha. Infelizmente a TV Cultura, que foi a nossa primeira rede de televisão, perdeu muita coisa, né? Infelizmente, né, gente? Depois da falência da Tupi, em 1980, muitas fitas foram levadas para um galpão em Cotia. Olha pra isso, gente. Pegaram as fitas da emissora, jogaram pegaram, simplesmente como se pegasse um DVD, jogaram lá num galpão. Com umidade, que a fita não pode pegar umidade, gente. Fita não pode pegar chuva, que a gente sabe muito bem o que acontece, né? Olha só, né? Algumas se deterioraram até ser resgatadas pela Cinemateca Brasileira em 85, 4 anos depois, restauradas com a ajuda da Rede Cultura. Algumas fitas foram descobertas de forma espetacular, como o programa Mais Com em Sua Vida, primeira transmissão em cores da emissora em 72, e o histórico Pinga Fogo com Chico Xavier foi lançado em DVD com muitas partes deterioradas. A Rede Globo, peraí, na TV Tupi do Rio de Janeiro foi mais tenebroso, porque o antigo cassino da Urca não havia nenhuma condição de preservação e os filmes e reportagens foram achados na sala de refeitório extremamente deteriorados, tá, gente? Desculpa aí que meu óculos tá meio ruim, tá? Vamos lá. Devido à síndrome de vinagre.
Foi feito então um acordo com o Arquivo Nacional e a Rede Globo para tentar preservar mais alguma coisa. Prova disso é que 536 fitas de videotape encontradas em uma sala do prédio da Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, com cenas de chacrinha da TV Itacolomi, do Belo Horizonte, possui algumas fitas com a TV Alterosa e os diários sociais em Minas Gerais. Quanto à TV Piranti de Porto Alegre, a história é mais triste. Em 1981, o prédio da emissora passou a ser ocupado pela TVE/RS. Em 1983, grande parte do material se perdeu em um incêndio. O pouco que sobrou está deteriorando em um museu em Porto Alegre. Da TV Rádio Cubre de Recife, da TV Itapuã em Salvador, os arquivos se perderam entre 78 e 74, respectivamente. Não há registro da existência de outras afiliadas. Pra você que não sabe, eu moro aqui na Bahia, né? E a afiliada da Record hoje em dia, né, já foi afiliada da SBT, é a TV Itapuã. Então, gente, Itapuã já foi da Tupi e hoje em dia não tem mais nada. Pois é. Rede Globo. Vamos falar um pouquinho sobre a Rede Globo? A emissora passou por 3 incêndios. Em 1979, na sede paulista, fazendo Silvio Santos encerrar seu programa antecipadamente. Nos anos 71 e 76, em Rio de Janeiro, neste último esquema-se que se perderam entre 920 fitas a 1.500 fitas. Por causa disso, só restaram alguns fragmentos de filmes da década de 70, como o filme da construção e inauguração da emissora, pequeno registro da primeira transmissão esportiva de jogo de futebol entre Brasil e União Soviética, imagem da enchente ocorrida no Rio de Janeiro em 76, filmes com cenas de programas como Sempre Mulher. É verdade, gente, ó. Vamos lá. Sobraram filmes raríssimos, como o do Pelé cantando no primeiro aniversário da emissora, uma entrevista com o jornalista Sérgio Porto e a doença do presidente militar Costa e Silva. Porém, do primeiro Jornal Nacional resta só os filmes de reportagem, já que parte do estúdio se perdeu para sempre. De novelas mais antigas, restam cinejornais das novelas O Sheik de Agardi, Anastácia, a Mulher Sem Destino, A Rainha Louca e Véu de Noiva. Dos anos 70 só restam 12 novelas completas e compactos, tais como Irmãos Coragem, Carinhoso, Selva de Pedra, O Bem Amado, O Espigão, Gabriela, Escrava Isaura, O Casarão, Saramandaia, Dance Days, O Astro e Pai Herói e mais outras. No caso de Irmãos Coragem e Selva de Pedra, resta um compacto com 138 e 80 capítulos respectivamente. Então não tá completa, tá, gente? Vamos lá. Outras novelas como Bandeira 2, O Cafona, Uma Rosa com Amor, O Semideus, Ossos do Barão, O Rebu e Escalada restam apenas algumas cenas, né, com poucos capítulos preservados lá na Globo. De Rebu, da primeira versão, restam apenas 2 capítulos, o primeiro e o capítulo de 98 e algumas cenas do capítulo final. Já o de A Patota e o Primeiro Amor, o Bofe, Cuca Legal, Bicho do Mato e Cavalo de Aço restam apenas as chamadas. No ramo da teledramaturgia, todos os casos especiais de 71 a 95 foram preservados, tais como o número 1, O Meu Primeiro Baile e o Médico e o Monstro, O Crime de Zé Bigorna, de Bigu, O Demônio, o Matador, entre tantos outros, né? Quanto à preservação das novelas, só passaram a se interessar a partir dos anos 80 por causa do quesito da exportação. Então, gente, eu vou explicar para vocês até agora. A Globo tem poucas novelas completas nos seus arquivos dos anos 70, né? Dos anos 60 não tem nada, né? E o que acontece, gente? Nos anos 80, a partir dos anos 80, eles começaram a preservar. Então, vocês muitas vezes pedem pro Viva, reprisa a novela, sei lá, A Sombra dos Laranjais. Às vezes a Globo nem tem, gente, a fita, ou então não tem completa. Como é que a Globo vai reprisar uma coisa que ela não tem completa, que ela não salvava, ou então perdeu com os vários incêndios que a emissora teve? Como é que a emissora vai exibir uma coisa que ela não tem? Sabe? Vocês têm de colocar isso na mente de vocês. Por isso que eu tô trazendo esse vídeo, para vocês saberem, né, que as emissoras perderam muito material, infelizmente. Então muitas coisas que vocês pedem, reprisa Show Maravilha, não tem como reprisar tudo, gente. Não tem, né? Mesmo assim, a novela O Amor é Nosso foi inteiramente deletada dos arquivos, segundo funcionários do arquivo da emissora, restando somente as chamadas de estreia. Pois é. De musicais resta o Festival Internacional da Canção, apesar de não haver registros de Milton Nascimento cantando Travessia e Geraldo Vandré cantando Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores. Pois é, gente.
Eu vou pular um pouquinho aqui, tá, gente? Porque esse texto, eu vou deixar aqui no link, depois vocês vão lá e dar uma olhadinha. Ele é enorme e ele é bastante completo. Sobre essa novela O Amor é Nosso, que eu citei aqui, gente, dizem que a Globo, na época, ficou tão decepcionada com o fracasso da novela que mandou apagar todas as fitas, né? Não sei se foi uma boa escolha, né, gente? Porque às vezes, assim, gente, as novelas antigamente dava 40, 50 pontos, a Globo achava que era um fracasso, né? Hoje em dia, a novela seria um fenômeno se chegasse isso que as novelas não estão nem chegando. Vamos para os humorísticos? Os humorísticos foram guardados somente 9 programas do Chico Cid e poucos episódios da primeira versão da Grande Família, além de muitas esquetes do Faça Humor, Não Faça Guerra, Satiricon e boa parte dos programas do Planeta dos Homens, assim como os diversos dos Trapalhões. Então, deixa eu explicar. O Planeta dos Homens e os Trapalhões têm muito acervo na Globo. Agora, os primeiros programas do Chico Anísio, esses programas antigos de humor da Globo, são pouquíssimos programas que ele tem. A primeira versão da Grande Família, a Globo praticamente tem 5 episódios ou até menos. Pra vocês terem noção, né? Dos programas infantis sobraram muita pouca coisa de Vila Sésamo, principalmente devido ao incêndio em 1976. Shazam, Xerife e Companhia, Globinho, não confundam com a TV Globinho, porque existia um programa antigamente chamado Globinho, né, que era um jornal, restando diversos musicais infantis como A Arca de Noé, Pilim Prim Pim, A Casa dos Brinquedos, além de muitos registros do Amaral Neto, o repórter, cujo acervo foi comprado pela Fundação Pro Memória. Jornal Nacional, muitos segmentos do Fantástico, Globo Repórter, Globo Show Especial, além das retrospectivas de 1975 e diante. Deixa eu recapitular. Assim, sobre os programas infantis, gente, a Globo tem pouca coisa da década de 70, tá? E da década de 60 não tem nada. Então nos anos 60 não tem nada, nos anos 70, como eu li pra vocês aqui, tem alguma coisa ou outra da Vila Sésamo. Tem uma lenda que eu vejo na internet que a galera fala que a Globo não tem balão mágico, né, completo. Tem sim, a Globo tem sim. Embora as imagens não sejam lá aquelas coisas, mas tem todos os programas sim, tá? Os programas infantis que sumiram foi da década de 70 por causa do incêndio, né? E também jornais nacional, o Globo Repórter, etc e tal, tá? Mas a Globo tem o primeiro Globo Repórter sim, nos arquivos, tá? Milagrosamente, essa palavra é complicada, né? Todos os especiais de Roberto Carlos conseguiram se salvar. Só que um dos programas só que dos programas do Chacrinha na emissora não restou nada pré 1972. Porém, há praticamente todos os episódios completos do Cassino do Chacrinha da década de 80. Dos programas Teletec, Casamento na TV, Silvio Santos, isso mesmo, Silvio Santos já trabalhou na Globo, TV Fone, Desci Espetacular, Desci de Verdade, Moça e Franco, restaram pouquíssimos registros ou mesmo nada. Vamos lá, gente. O CDO, Centro de Documentação da Rede Globo, que é mais conhecido como o Arquivo, foi inaugurado em 76 e hoje uma parte está lá e o restante nos estúdios Globo. Cada fita tem um código de consulta e o acesso é feito por meio de um robô gigante, né? E por isso que eu acho importante as emissoras hoje em dia colocarem suas novelas no Globoplay, no serviço de streaming, porque vai que acontece um novo incêndio, gente. Eu acho que hoje em dia a Globo deve ter lá um sistema de segurança para não acontecer. Mas vai que acontece, aí a emissora perde mais parte da sua história. Então eu acho importante também, de certa forma, preservar, né, os arquivos da emissora também nesses serviços de streaming. Né, eu acho interessante também. A Rede Record, gente. Vamos lá. Vou pular aqui, gente, porque a gente sabe que na década de 50, 60, todas as emissoras perderam praticamente quase tudo, né? Então eu vou pular essa parte aí, tá, gente? Vamos lá. Mais recentemente, as cenas do talk show Noites Cariocas e um registro do Perdidos da Noite comandado por Fausto Silva antes dele se mudar para Bandeirante. Fausto Silva também já trabalhou na Record, talvez você não se lembre. Por incrível que pareça, não restam cenas do primeiro ano do Norte a Norte, programa da Ana Maria Braga, restando alguns registros gravados por colaboradores, né? Cenas de novelas antigas como Vendaval, Meu Adorável Mendigue, cenas do encerramento da primeira versão de As Pupilas do Senhor Reitor, estão no arquivo. Até 1997, a Rede Record não possuía uma política de arquivar seu para isso, né? Desde então, pelo menos 60 fitas que antes se acreditava estar perdidas foram descobertas e recuperadas com a ajuda do Instituto Ressoar. A TV Excelso, eu vou falar bem brevemente, né?
A maioria dos seus registros se perderam com o incêndio que acabou com a emissora em 69/70. Porém, a Globo e a Gazeta já haviam pegado várias fitas. Prova disso é que no final dos anos 90 foi descoberto cerca de 100 fitas e foram restauradas em poder da Faculdade Gaspar Libero, até serem doadas para a Cinemateca Brasileira em 2001, estando cena das novelas como Redenção, capítulo está no arquivo da Globo, A Muralha, Pequena Órfã, Sangue do Meu Sangue, 10 Vidas. Pois é, gente. Há um único registro do humorístico Times Square gravado em Super 8. Que nome estranho, gente. Né? Em uma série de fitas de programas antigos da TV Vila Rica, atual Rede Record de Minas. Porém, há poucas cópias das TVs Paranaense, atual RPC, filiada da Globo, e Gaúcha, atual RBS de TV Porto Alegre, tá, gente? Então, falei pra vocês, gente, que é enorme esse texto, tá? Eu vou voltar aqui. Eu tô pulando as partes dos anos 60, né, 50, 60, porque a gente sabe que não tem, né, nenhuma emissora tem quase nada disso, né? Vamos dizer que faz parte de uns 5% do arquivo, né, das emissoras que existiam nessa época, né? Vamos lá, vamos falar da Band. Possui um dos arquivos mais completos entre as emissoras. Mesmo após o incêndio que destruiu a emissora em 66, né? 69, na verdade, perdão, apenas 2 anos depois de sua inauguração. Possui toda a série de 80 teatros da atriz Cacilda Becker, cenas e abertura da novela Nunca é Tarde Demais, e a inauguração da emissora também está documentada. Muitos musicais foram preservados e lançados em DVD mais tarde. Então, de todas as emissoras, por incrível que pareça, a gente pensa que é a Globo, mas é a Band a emissora que tem, vamos dizer assim, com o arquivo mais preservado, né? A emissora que conseguiu, desde sua estreia, preservar mais coisa, né? Eu acho que ela só perde pra Rede TV, né? Que a gente vai comentar mais pra frente, né? Vamos dizer que ela só perde pra Rede TV. A gente vai comentar mais pra frente. Existem também vinhetas, inclusive a primeira cores, né? Os 6 jogos do Brasil, a Copa de 70, estão preservados, além de mais de 4 horas de gols que o Pelé fez entre 66 e 73. A partir de cara a cara, a emissora possui todas suas novelas preservadas e muitos programas infantis, como a Turma do Lambi Lambi, Tutti Frutti, ZWB Bom, TV Criança, TV Fofão, Circo da Alegria estão conservados nos arquivos da emissora, assim como jornalísticos, programas da Silva Popovic, edições dos Perdidos da Noite de 86 a 89. Porém, a Band conserva suas fitas em um cúbico úmido e cheio de mofo. Dos programas do Chacrinha não resta quase nada. Apenas 2 especiais do Cubre e do Bolinha encontram-se completos, e quase todos do Bolinha foram apagados para gravar outros materiais por cima ou se perderam. Parte dos programas de Hebe e Fábio Cavalcante na Band também se perderam. O curioso é que o Cubre do Bolinha foi o programa mais longo da emissora e durava horas no ar, sendo um dos maiores sucessos da história da Bandeirantes. Deixa eu dar uma volta aqui. A Band não tem quase nada do Bolinha, a Band tem uma coisa ou outra do Faustão, perdeu tudo que o Fábio Cavalcante e a Hebe fez na emissora. Os programas infantis na emissora estão preservados, né? E as novelas também. Graças a Deus, né? Pelo menos as novelas do final dos anos 70 pra frente, né? SBT, que eu acho que é o que você tava mais esperando, né? Vamos lá. Algumas fitas se perderam na enchente de 91, que a emissora sofreu nos estúdios da antiga Vila Guilherme. A maioria das fitas se perderam na enchente foram passagens de Silvio Santos pela TV Tupi, Paulista, Globo e Record. No entanto, há poucos registros de alguns programas, já que era como o SBT apagar a maioria da parte de suas feitas. O SBT não possuía uma política de arquivar o seu arquivo até 1996, quando sua sede foi transferida para o SD da Aranguera, em Osasco. Em 2001, no festival 30 anos da emissora, que inclusive foi o primeiro programa da Patrícia Bravanel, né, que ela apresentou, tem no YouTube, depois vocês procurem aí, é ótimo. Tem várias cenas raras, né, dos arquivos do SBT. Foram mostradas algumas cenas como a parada do Dia das Crianças de 86, 87, 88. Programa Silvio Santos e os episódios perdidos dos seriados mexicanos Chaves e Chapolin, que foram encontrados nos corredores da emissora. A partir de 2012, o SBT voltou a exibir vários episódios de Chaves com a dublagem da Magna, né? Que estavam há vários anos sem ser exibidos, supostamente por serem muito semelhantes aos demais. Deixa eu te explicar. O SBT, gente, não tem todos os episódios de Chaves. Como assim, Daniel? Eu vou explicar pra vocês. O SBT, na época dos anos 80, comprou um pacote, né? Até hoje é assim, gente. As emissoras compram um pacote, como se fosse temporadas. Vou traduzir pra vocês. Compram temporadas, tipo, eu vou comprar a primeira, segunda, terceira temporada de iCarly, por exemplo, né?
Então, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, não importa as temporadas que tiverem, né? A emissora não possui o direito de exibir. Então, o que acontece? O Multishow, que é o canal pago que exibe o Chaves, não sei se você sabe, mas o Chaves passa na TV paga pelo Multishow, eles exibiram os episódios inéditos pela primeira vez. Então, esses episódios que as pessoas falam perdidos do Chaves, eles não estão tão perdidos assim, né? Mas o SBT, gente, tem muitos episódios semelhantes. O que é episódio semelhante? Episódio semelhante no Chaves tem vários. É um episódio com a mesma história, Só muda a presença de um personagem e o ano da exibição. Tipo, tem aquele episódio do Escorpião, do Chaves, não é verdade? Vamos dizer que daqui ele foi feito, eu não sei, vou chutar, foi feito em 76. Aí em 77 fizeram a mesma história. Vocês estão me entendendo? Aí são episódios semelhantes, são episódios com as mesmas histórias, então o SBT não exibe, né? Eu sei, é meio confuso, né? Mas é isso aí. Né? Acho que deram pra vocês entenderem. Mesmo assim, os episódios Os Toureiros, de 73, nunca mais foi exibido pelo SBT, porém está disponível no YouTube com a dublagem da Magna. Dos programas Viva a Noite até 88, há apenas 4 programas, e 30 depois da curta passagem do Gugu pela Globo, tendo algumas fitas do VHS com a produção do falecido apresentador. Do Show Maravilha, houve apenas 20 programas arquivados, sendo a maioria de 91, mas o programa de 87, né, que foi a estreia, está arquivado na emissora. Do Bozo há apenas 7 programas. Tá vendo que vocês ficam pedindo as coisas? O SBT não tem. Tá vendo? 7 programas do Bozo, gente. 7 programas. O Bozo durou 10 anos e só salvaram 7 programas. Presta atenção. O programa de estreia de 1980, 1982, algumas enquetes de 86, quer dizer, alguns pedacinhos de programas de 86 a 87, 15 programas de 88 e um de 91. Que provavelmente seja o final, né? De alguns programas como Teleteatro da Vida, Sessão Premiada com o Gugu, com a Mara, com a Cristina, Show Sem Limite com o Sérgio Chapelin, Sessão Certelho, Jornal da Cidade, Perfil com Otávio Mesquita de 88 a 90, restam pouquíssimos registros ou mesmo nada. De outros programas infantis, como Dó, Ré, Mi, Fábrica, La Simoni, e outros programas de variedade como A Verdade de Cada Um, Casos de Divórcio, Pensão da Inocência, Feira do Riso, Show Sem Limite, com J. Silvestre, restam apenas a estreia. Novelas como Solar Paraíso e Pecado de Amor se perderam, restando uns minutinhos com os colecionadores, além de quadros do Qual é a Música. Por pouco, os primeiros programas do Jô Soares 11:30 não foram apagados, já que o lote do programa do ano de da estreia de 1988 continha o carimbo apagar e está guardado com a própria produção do apresentador. Há também arquivado na íntegra o primeiro programa do A Praça é Nossa, em 87, com a participação especial de Cici, né? Além disso, possui alguns registros de quadros de 75 de Silvio Santos e as assinaturas do SBT, que foi a inauguração do SBT, também está lá na íntegra. Ó, gente, TV Cultura eu vou pular. A TV Cultura tem todos os programas, né? A rede Manchete também eu vou pular, tá? Eu vou pular também. A Rede TV tem todos os programas gravados. E a TV Gazeta também. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí se foi muito grande. Foi 23 minutos eu falando. Mas é um vídeo que eu acho interessante para vocês aí. Vou colocar o link da matéria, vocês vão lá e vocês conferem. Mas é bom você saber que nem tudo que vocês pedem, uma novela, um programa, às vezes não tá. Às vezes não é que a emissora não quer exibir. Às vezes ela não tem como exibir. E com certeza tem muito mais programas que se perderam, infelizmente, né? Hoje em dia, graças a Deus, as pessoas têm streaming, tem gravador, as pessoas gravam os programas, mas naquela época não existia, né? E as pessoas não tinham como salvar aquilo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e valeu!